Olá pessoal, tudo bom? Vamos ver então aqui um dos clássicos do xadrez, Emanuel Lasker versus David Janowski. Rui Lopes, variante das trocas, e o Emanuel Lasker fiel às suas ideias, D4 para trocar as damas, e o Janowski nega a princípio. Antes da gente prosseguir com a partida, uma pequena história para vocês. Quem foi David Janowski? David Janowski foi um jogador francês forte, sem dúvida muito forte, muito tático. Só que ele não era do calibre do Emanuel Lasker para ganhar título mundial. Tanto que ele jogou 2 matches pelo título mundial. Essa partida aqui é a 9ª partida do match de 1909. Certo? Essa partida tem mais de 100 anos. Mas é muito legal porque ilustra as ideias do Emanuel Lasker nesse tipo de posição. E aí o que acontece? Naquela época, as disputas mundiais não eram tuteladas por uma federação internacional de xadrez como são hoje. E era o campeão mundial que detinha as prerrogativas de aceitar ou não o desafiante. Interessante, né? E o Emanuel Lasker aceitou 2 vezes jogar contra o David Janowski por um acordo comercial, porque era nitidamente um jogador de outra categoria, uma categoria inferior a do grande Emanuel Lasker, certo? Não que o David Janowski não tivesse mérito e não tivesse jogado partidas muito bonitas também, de ataques, sacrifícios e tal, mas vocês vão ver que é outro nível de categoria. E aí o Lasker aceitou, contra um adversário visivelmente menos forte, aceitou jogar o match 2 vezes, e para vocês verem como eram as regras, essa regra permitiu, por exemplo, que o Alekhine sempre recusasse um match de revanche contra o Capablanca, né, que aconteceria anos mais tarde, em 1927. Então veio cavalo C3, dama por D4, fechando parênteses da história, cavalo por D4, roque na ala da dama. Já vamos para as nossas setinhas. E olha, bom, aqui tem o cavalo protegendo, ainda não é ameaça. Veio bispo E3, protegendo o cavalo, bispo B4, cravando o cavalo de C3, lembrem que o Lasker está com as brancas, e ameaçando ceder o par de bispos para fraturar a estrutura de peões na ala da dama. Veio o cavalo de D para E2, bispo por E2, rei por E2, e o Janowski agora não teve dúvida. Devolveu o par de bispos e fraturou ali a estrutura do Lasker. Só que o detalhe, gente, é que esses 4 contra 3 aqui continuam não fazendo o peão passado. Certo? Você pode colocar no seu computador para jogar contra a máquina só essa posição aqui, ó. Só esses 3 peões aqui contra esses 4, você escolhe o lado que você quiser, coloca só essa posição de peões e os reis. Você vai ver que as negras não conseguem fazer um peão passado com isso aqui, certo? Mesmo a estrutura estando ruim. Claro que ainda tem peça, tem torre, tem cavalo e tal, ainda tem jogo, mas não consegue, só pela estrutura de peões não consegue. Então, tranquilo. Se você tiver numa posição semelhante, não precisa se preocupar em proteger o cavalo de uma maneira a não danificar a estrutura de peões, porque é irrelevante, certo? E aí é mais uma questão que com certeza o Emanuel Lasker já tinha esse pensamento pré da partida. E o Janowski não, tanto que ele jogou para justamente tentar quebrar a estrutura, só que não consegue nada. Veio cavalo F6, ameaçando o peão, F3 defendendo, cavalo D7, torre de AD1, centralizando a torre na coluna aberta, lance mais natural, mais lógico, não tem como. Cavalo E5, e aí tem uma casa interessante aqui, ó, que pode causar alguns problemas. Então o Lasker impede o cavalo de chegar lá, e se trocar as torres, tudo bem, desdobra os peões. Veio B6, F4, agora o peão não está mais atacado, cavalo D7, torre de HD1, dobrando e tomando posse da coluna D em definitivo. C5, ameaçando a torre, recua uma casa sem problemas,
cavalo B8, propondo as trocas, mas veja, rei F3. Claro, deixa que a iniciativa de trocar seja do adversário. Aqui a coluna está dominada para as brancas. Torre de D E8 cedeu a coluna, mas até que não é tão grave assim, porque as brancas ainda não conseguem entrar na sétima. Mas de novo, né, gente, é um lance também que não... ou é que tem um detalhe aqui, ou as pretas trocam as torres, né, jogam isso, e aí vai ter que ser isso para manter a coluna, porque tem uma ameaça aqui importante. Se joga um lance randômico qualquer, as brancas continuam no seu plano de dominação e para trocar aqui, fazer o peão passado e ganhar o jogo, que mais ou menos é o que vai acabar acontecendo. Então partiu para a coluna E. Veio F5 e esse lance é muito importante, porque olhem só como esse peãozinho de F5 consegue restringir bastante a posição das pretas. A gente viu essa mesma ideia acontecendo na partida de 1914 contra o Capablanca de negras. É um adversário muito mais poderoso. E o Lasker, com as mesmas ideias, seguiu o plano e conseguiu ganhar. E aí a gente se pergunta, será que o Capablanca não conhecia essa partida jogada em 1909? É difícil, né, que ele não conhecesse para pelo menos preparar uma defesa contra essa mesma ideia que o Lasker usa de peão para casa 5 do bispo do rei, peão 5 do bispo do rei, ou peão F5. O Janowski aqui defende com F6, e agora o Lasker segue o plano mais simples da posição, que é o que a gente acabou de falar. Constituir o peão passado na ala do rei. Olha só como ele faz isso de maneira muito simples. G4, torre E7, bispo para F4, torre de H E8. Aí ameaçou o peão de E4 finalmente. Torre E3 defendeu. Cavalo C6. G5 continua, porque esse cavalo praticamente não tem casa. Vejam aqui, ó. Não tem casas. Cavalo A5, e aí o cavalo foi dar uma volta na ala da dama, que de novo pode até vir a atingir C4. A torre só recua. H4 e as brancas continuam com o plano. Vejam só como está faltando contra-jogo para o Janowski aqui. Veio o cavalo C4, torre E2 e a torre recua. Torre F7, aí ele começa a se preocupar com a defesa. Torre G1, rei D7, H5, continua o avanço implacável na ala do rei. Cavalo D6, H6, F por G5, torre por G5, G6, F por G6, H por G6 e olha aqui, torre por G6, torre de E para F8, agora um ataque duplo em cima desse bispo. E aí a melhor forma de defender é fazendo um lance mais ativo possível, torre G7, impedindo a saída da torre e já trocando as torres, o que facilita para coroar o peão. Veio torre por G7, H por G7, torre G8 na posição mais passiva possível, torre G2, torre atrás do peão passado, posição ideal. Veio cavalo E8, agora 2 ataques contra uma defesa. Como é que o Lasker defendeu? Bispo E5. Então, as peças ficam atadas no ataque e na defesa desse peão em G7. Só que as brancas têm um rei livre e as peças mais ativas. Rei E6, rei F4 defendendo o bispo, rei F7, rei F5. E aqui o Janowski abandonou, certo? Porque realmente daqui a pouco o peão de E avança e não tem o que fazer, sem contar entradas de rei, torre, enfim, uma posição realmente pronta para abandonar. Então, gente, espero que vocês tenham gostado aí desse exemplo, dessa partida, desse exemplo histórico. Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.